Conexão Poder. Oferecimento Mobile e Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Tubarão Esportes. A força do esporte. E Gráfica Print. Compromisso com a qualidade. Olá, o Conexão Poder está recebendo aqui no estúdio o secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira, secretário de Fazenda do Estado, que se envolveu na última semana em uma grande polêmica, principalmente com o Tribunal de Contas, que é comandado pelo conselheiro Antônio Joaquim. Nós vamos conversar muito sobre esse assunto e ainda outros vários assuntos, como a RGA dos servidores, a reforma tributária, né, Paulo Coelho? Tem vários assuntos polêmicos. Eu convido você a ficar com a gente nos próximos minutos para essa boa entrevista que vamos ter aqui com o secretário Gustavo Oliveira. Secretário, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Poder. Estou adiantando que participa também o Paulo Coelho, que é jornalista da Rádio Capital e do SBT, e também meu amigo, professor João Edson. Quero começar tocando na polêmica do Tribunal de Contas. O que é que está acontecendo? O que é que o senhor tem contra o Antônio Joaquim que o senhor não quis liberar aqueles dados para ele? Bom, primeiro um prazer estar aqui no Conexão Poder. Prazer, nosso. É muito bom poder falar abertamente com a sociedade, com tempo, com espaço, como é uma característica aqui do programa. Especificamente sobre a questão do tribunal. Eu penso que primeiro, nós temos que ter um respeito grande com a legislação e com o entendimento da legislação. O Tribunal de Contas resolveu, ano passado, inovar, partir para um modelo inovador, não mais de fiscalização do que aconteceu, isso é dito pelo próprio presidente do Tribunal, durante o acontecimento. Mas fiscalizar durante o acontecimento, e como toda inovação, isso gera questionamentos. E o questionamento que se apresenta é: o tribunal pode ou não ter acesso ao sigilo fiscal dos contribuintes do Estado de Mato Grosso para exercer o seu papel constitucional de fiscalizar o Poder Executivo. Os entendimentos, e até do próprio Supremo Tribunal Federal, mostram que não em casos semelhantes entre o Tribunal de Contas da União e a Receita Federal do Brasil. Esse é o ponto sobre o qual nos apoiamos. Nós não nos negamos a fornecer informações cadastrais. O cadastro ele deve ser compartilhado e assim é. Até porque a lei de transparência manda isso. Podemos fornecer dados agregados, isso quer dizer o quê? O volume de exportações, isso não tem problema nenhum, agrupados. E podemos fornecer operações específicas sem a identificação do contribuinte. Uma máscara, isso é para preservar o sigilo fiscal. Em casos específicos, onde o tribunal investiga alguma fraude, tem algum procedimento específico aberto, esse sigilo não pode nem ser quebrado, mas ele pode ser transferido ao tribunal para que o tribunal possa fazer essa auditoria. A minuta do termo de cooperação que nós estabelecemos com o Tribunal de Contas, ela respeita essas premissas. E o conselheiro Antônio Joaquim, o presidente, ele entende que não há que se falar nessas premissas, mas numa transparência total, sem o sigilo fiscal. Olha, eu obviamente não posso mais me manifestar, o tribunal judicializou essa questão, então isso agora está entregue ao Poder Judiciário. O que eu posso aqui é expressar o nosso ponto de vista, que é o mesmo que acontece na esfera federal, que também se replica em outros estados. Se o entendimento for modificado, a Secretaria de Fazenda já por diversas vezes reviu o seu posicionamento e o modificou. Mas me parece que nesse caso concreto, há que se manter o entendimento que até hoje existe, que é da preservação do sigilo fiscal. Pelo que eu entendi, o TCE, e principalmente o Antônio Joaquim, estão desconfiados de uma suposta fraude em exportações. Procede, professor? Por que a Cefaz não conseguiu detectar essa suposta fraude? Bom, primeiro, o sistema de exportação brasileiro é muito complexo. Há uma fraude. O sistema de exportação brasileiro é muito complexo. O produtor ou o contribuinte aqui em Mato Grosso, ele emite a nota fiscal, garantindo que aquele produto vai para exportação, e ele tem até 180 dias para comprovar essa exportação. Se essa exportação é comprovada, fica caracterizado que foi uma remessa para exportação e não tem penalidade para o contribuinte. Se ele não consegue comprovar essa exportação, ele pode pedir um pouco mais de prazo para fazer isso, ou ele pode retificar a operação, redestinando a mercadoria para venda interna dentro do país, não dentro do Estado. Nós já tivemos em 2 agendas, inclusive acompanhados por conselheiros do Tribunal de Contas, com a Secretaria da Receita Federal aqui em Mato Grosso,
conversando sobre o aprimoramento desses mecanismos. Não é trivial. Você tem que juntar para um lote de exportação produtos que saem de Mato Grosso, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de diversas empresas diferentes para compor um navio que vai carregar, vamos dar um exemplo, grãos de soja. Como garantir que cada uma daquelas frações realmente embarcou naquele navio que foi exportado? É justamente isso que o TCE está pegando, né? Então entenda que assim, não é suficiente, você não vai conseguir, só olhando os dados de exportação do estado de Mato Grosso, fechar a equação. É só explicar para quem está vendo, essa polêmica toda é por causa da Lei Candir, que desonera a exportação de produtos do agronegócio, principalmente produtos exportados, né? Mas só as exportações. Exato. E aí o agronegócio não pagaria impostos sobre esta importação. O que acontece é que há a desconfiança de que nem tudo que é exportado é de fato exportado, fica aqui dentro, e eles não pagariam impostos sobre o produto que fica aqui dentro. A grosso modo é mais ou menos isso que o TCE está desconfiado, né? A grosso modo é isso. A própria Secretaria de Fazenda tem feito procedimentos investigando esse tipo de fraude, cruzando dados com secretarias de Fazenda de outros estados, cruzando dados inclusive com a própria Receita Federal, para tentar aprimorar cada vez mais a detecção desse tipo de fraude. Fato é que só a informação da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso não é suficiente para fechar todo o encadeamento de exportação do Brasil. Isso acontece em outros estados exportadores. Minas Gerais com a questão do minério de ferro, Pará também. Nós temos conversado, os estados exportadores têm conversado muito por dois motivos. Primeiro, para um melhor sistema de comprovação de exportações, que tem que ser nacional. E também porque esses estados entendem que a Lei Candir foi muito importante para o aprimoramento e para o desenvolvimento das exportações, mas ela impõe perdas à arrecadação dos estados que precisam ser compensadas. Então, converso permanentemente com estados exportadores e nós buscamos essas duas ações. Melhorar o sistema de controle de exportações e também aumentar a compensação que a União principalmente tem que fazer aos estados que contribuem tanto para a balança comercial brasileira. Secretário, ainda quanto ao fornecimento de informações, né? Não há um mecanismo onde se possa transferir essa responsabilidade quanto ao sigilo para um órgão como o Tribunal de Contas? E aí o Tribunal de Contas arcar com aquilo, se houver a quebra do sigilo. Quer dizer, transfere o sigilo e a responsabilidade também. A posição que a Secretaria de Fazenda se encontrou nesse caso específico, eu diria aqui que foi escolher que processo seria impetrado contra a Secretaria de Fazenda. Fatalmente, se nós transferíssemos essa informação ao Tribunal de Contas, cada contribuinte exportador que sentisse que o seu sigilo foi violado, ele poderia ingressar com milhares de ações contra a Secretaria de Fazenda. Esse é o entendimento de um parecer da PGR. Então, o que nós fizemos foi nos ancorar no entendimento que já existe e no parecer sólido da Procuradoria Geral do Estado. De novo, se esse entendimento for modificado a qualquer momento, não tem problema nenhum. O fundamental é que o Código Tributário Nacional ele garante o sigilo fiscal ao contribuinte e é responsabilidade do fisco garantir isso através das suas operações. Porque aí a Cefaz agiria com um posicionamento, um respaldo jurídico, né? Se houver esse posicionamento aí. Perfeito. Se houver a mudança do entendimento, isso que nós falamos. Secretário, esse é um entendimento técnico, ele terminou indo para o campo político, mas ainda dentro do entendimento técnico, existe alguma outra referência no Brasil em relação a algum estado, à União, ou esse é o primeiro fato Brasil de ter esse conflito? Esse questionamento já foi feito de diversas maneiras diferentes, né? Mato Grosso do Sul parece que teve o mesmo. Mato Grosso do Sul foi um caso diferente em 2012. Nós, antes do parecer da PGE, nós também analisamos aquela questão. Lá foi uma questão de sigilo da dívida pública. A dívida pública não é protegida por sigilo. Qualquer cidadão que quiser pedir... ganhou lá, né, nessa história. Qualquer cidadão que quiser, não é nem Tribunal de Contas, qualquer cidadão que quiser informações sobre a dívida pública, por transparência, precisa estar isso do Estado, das prefeituras e tudo isso. Fazer que a situação lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, é diferente do Mato Grosso. Lá a questão não é sigilo tributário, é dívida pública. Outra questão, eu vi uma entrevista do presidente do Tribunal de Contas falando sobre uma questão do BNDES, Tribunal de Contas da União com o BNDES, sobre empréstimos de recursos públicos
Quebrou o oriundos sigilo FGTS, bancário. FAT. Aquilo ali também é outra questão. Nós estamos tratando ali de sigilo bancário com uso de recursos públicos e não de sigilo O fiscal. que não é o caso aqui no Mato Grosso. O que não é no caso. Aqui nós estamos falando especificamente de sigilo fiscal de contribuintes e de operações individualizadas. Então, também é preciso ter muita calma, entender o que é cada uma dessas questões, para não colocar tudo no mesmo caldo e entender que tudo é a mesma coisa. não é? Secretário, essa pendenga toda, né? Essa briga toda da Cefaz, do governo com o TCE, eu conversei com um grupo de jornalistas durante essa confusão toda aí, e assim, não vou citar quais jornalistas, mas a gente se conversa. O questionamento que me preocupou muito foi o seguinte, abre aspas para os jornalistas, será que o governo está querendo proteger alguém para não ceder esses dados? O que é que o senhor pensa desse tipo de raciocínio, secretário? Bom, primeiro... Claro que o senhor vai negar que não está protegendo ninguém, mas existe essa visão fora palácio. Embora seja obrigação do Estado proteger o contribuinte. Exato. Então, deixando claro, primeiro, o contribuinte, e todos nós aqui somos contribuintes, ele tem um comportamento dúbio quanto ao fisco. Quando o fisco exerce o seu poder e cobra alguém, ele diz que o Estado é injusto, cobra imposto demais, quer cobrar imposto do passado, que a carga tributária é muito alta e tudo isso. E quando o Estado, de alguma forma, sofre a suspeição de não fazer isso, ele diz que está protegendo o interesse econômico de alguém, certos grupos e tudo isso. Tal. É porque nós não estamos falando aqui de contribuinte comum, estamos falando de bilionários exportadores do agronegócio. Os maiores volumes. Basicamente mas também temos pequenas empresas que exportam em Mato Grosso. Isso hoje, o comércio exterior hoje é uma realidade para muitos brasileiros e até pequenos negócios. Olha, semana passada eu estava numa reunião de pequenos produtores de mel exportando, quer dizer, tentando exportar para países da América do Norte, especialmente o Canadá no caso, debruçados sobre questões como reconfiguração da embalagem, que o mercado lá precisa de embalagens diferentes, produtos diferentes. Então a exportação já é uma realidade, ainda não em grande volume, é claro que isso está concentrado em setores primários, mas o que eu diria assim, a Secretaria de Fazenda não protege, mas também não persegue ninguém. O que nós buscamos é o equilíbrio. E essa talvez seja a minha grande missão como secretário de Fazenda. O que faz um empresário de origem como secretário de Fazenda? Qual é a missão que pode se apresentar? Para mim ela é muito clara, André. Ela é a melhoria do ambiente de negócios, é criar regras claras para todo mundo que funcionem para todos. Eu não entendo e não aceito um sistema tributário que tributa de maneira diferente o mesmo produto para o consumidor dentro do Estado. A gente fala isso quando fala da reforma tributária. A carga em cima de pasta de dente, ou de sabonete, ou de pneu, ela tem que ser a mesma para todo mundo. Não posso ter carga diferente se o sujeito compra pasta de dente no supermercado, ou no mercadinho de bairro, ou numa farmácia. A gente precisa de regras claras. O Brasil, infelizmente, ele evolui aos soluços. Precisa estabelecer uma crise para a gente criar alguma evolução. A reforma tributária é um ponto importante aqui do Estado nós de Mato vamos tocar Grosso. nesse ponto também. Nós temos uma crise gigantesca econômica no país e a complexidade de negócios tem que ser atacada e tem que ser enfrentada. Está encerrado esse assunto do polêmico do TCE ou os senhores têm mais alguma pergunta? Não, eu tenho mais uma questão que foge à questão E técnica. aí a gente muda para a reforma tributária, pegando o gancho que ele é a colocou questão agora. que fecha. Sim. Nós falamos aqui sobre as questões técnicas. Né? A politização dessa questão técnica é alguma relação já com 2018? Bom, primeiro, me permita aqui citar o próprio presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Antônio Joaquim, que em alguma oportunidade, em alguma das reuniões, ele me disse uma frase que eu não esqueço, que política é a arte de conversar. Eu não vejo polarização no momento, eu vejo atores políticos, cada um ocupando o seu espaço, ou pretendendo ocupar o seu espaço, e já em movimentações esperando o ano de 2018. Quem vai estar com quem, quais são os grupos que se formarão, ainda é muito cedo para dizer. E penso eu que também é muito cedo para uma polarização e para um afunilamento de nomes. É claro que o governador, ele pode ser candidato à reeleição e, se decidir assim, terá o apoio e a preferência do grupo político que o suporta. É natural que outros pleiteiem o cargo, essa é a beleza da democracia, alternativas, críticas,
Quem não gosta disso não tem que viver a política em um ambiente democrático. Há um componente político aí, é possível que haja, mas o que eu quero crer é que cada um dos atores nessa questão busca fazer o melhor do seu ponto de vista. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com o conselheiro Antônio Joaquim, entendo a postura dele. Essa foi a minha primeira pergunta. Mudar, claro, entendo a questão dele de querer mudar o Tribunal de Contas. E, infelizmente, João Edson, talvez o que aconteça é que inovar no Brasil já é difícil, inovar no setor público é muito difícil, e a missão que ele se dispôs a fazer à frente do Tribunal de Contas envolve quebrar barreiras e conceitos. Talvez não consiga quebrar todas. Esse é um risco que quem resolve inovar na administração pública corre. Ele talvez esteja sendo vítima dessa tentativa de inovação, ou não, saberemos aí nos próximos dias. Você acredita que essa fervura comece a baixar? Ela já atingiu o máximo? Olha, não há porquê, não há clima nesse momento, nem espaço. O conselheiro sequer está afiliado ao partido político, é candidato. Nem pode ainda. Né? Os grupos não estão claramente definidos ainda. Há uma grande confusão política no país nesse momento. Ninguém sabe o que vai acontecer no alinhamento federal, isso é uma primeira definição importante, e ninguém sabe o que acontece com esse próprio governo federal, que tem uma agenda reformista importante, mas que tem sofrido perdas significativas. Né? As reformas elas começam do jeito e saem lá na ponta de outro. Isso vai determinar, primeiro, qual é a força com que esse governo chega na próxima eleição ao governo federal. E do ponto de vista dos estados, vamos sair um pouco de Mato Grosso. Todos os governadores hoje pagam com capital político próprio o preço de uma crise econômica que não foi por eles gerada. Essa crise econômica da União contaminou os estados com muita força. Os estados hoje têm problemas na sua capacidade financeira e os governadores pagam com isso. Mesmo os governadores, como o do Espírito Santo, que fez um ajuste fiscal duro e eficiente, tem uma perda política importante quando a polícia resolve paralisar... Causada pelo próprio corpo do governo. Por estrangulamento financeiro. Estados como o Rio de Janeiro, que não tiveram tanta responsabilidade fiscal, Rio Grande do Sul, sofrem com falta de recurso econômico. Quer dizer, não está fechando a conta para ninguém. E os governadores, nesse momento, sofrem muito, independente do partido. Minas Gerais, que o Fernando Pimentel, que é do PT, sofre do mesmo jeito que o governador Pezão, que é do PMDB, ou que outros do PSDB e tantos outros partidos. Vamos girar a roda, professor? Vamos falar de reforma tributária? Vamos, fechados. Como é que está essa questão no Estado? Eu sei que o Estado tem para receber 30 bilhões em impostos que estão voando por aí. 30 bilhões de reais em impostos que empresas, contribuintes, pessoas físicas, enfim, não recolhem por algum motivo, ou sonegação mesmo. E o Estado vai criar uma força-tarefa para tentar receber isso aí. O procurador Rogério Galo já deu essa informação. A quantas anda essa reforma tributária que engatinha, discute na Assembleia, né, Paulo? O Paulo está sempre na Assembleia, sempre participando dessas discussões. O professor João Edson também sempre analisando, e a coisa parece que não anda, professor. Anda ou não anda? O governo está já no seu segundo ano e meio, já está caminhando para o final, falta 1 ano e meio para acabar. E eu me lembro quando o governador assumiu, ele assumiu já falando em reforma tributária, em reforma administrativa, a questão dos servidores, enfim, administrativa, exatamente, me fugiu a palavra. E a gente vê que a coisa está demorando um pouco para andar. Nesse sentido, o que é que está emperrando essa reforma, secretário? Bom, primeiro é preciso dizer, não é fácil mexer num sistema tão complexo como ninguém falou que aqui seria em Mato Grosso, e que de alguma forma achou um equilíbrio. Né? Tem suas imperfeições, suas complexidades, e achou um equilíbrio. Toda vez que você mexe com alguém, mexe com setores, com interesses, e é difícil acomodar. No final do ano passado, o governo encaminhou a primeira proposta para ser discutida com o Legislativo. E houve uma impressão, uma percepção da sociedade de que o governo queria patrolar a sociedade. É o decreto e a própria Assembleia. Que está falando. Tinha um trauma anterior. Exato. A própria minuta da reforma tributária foi encaminhada pelo então secretário Seneri à Assembleia Legislativa. O que nós queríamos era provocar o debate. O ambiente legislativo é o ambiente adequado para se debater com a sociedade, para entender os diversos segmentos. Por isso se chama parlamento, né? Exatamente. Parlamento, Nós nunca dissemos que
mandaríamos e aprovaríamos com velocidade, sem ouvir a sociedade. O que houve foi um pedido do setor empresarial para que nós, ao invés de discutirmos no parlamento, que nós recuássemos da proposta, para que nós pudéssemos aprimorar antes de mandar ao parlamento. Isso está sendo feito. Então, o tempo que seria gasto... Esse aprimoramento aí, secretário, é setorizar a discussão, ou seja, discutir setor por setor. Olha, 76% das empresas do estado de Mato Grosso, elas estão abaixo do teto do Simples, elas estão enquadradas no Simples. Então, resolver a questão do Simples, como é que vai funcionar, se tem substituição tributária ou não tem, para que produtos, se a tributação vai ocorrer na saída ou na entrada desses produtos do estoque, tudo isso, é resolver 3 de cada 4 empresas que operam no estado. Depois nós temos o agronegócio, desonerado por exportações, para as exportações e com um componente tributário importante, isenções nas compras, alíquotas baixas nas vendas. Tem uma questão da indústria no estado, a agroindústria precisa avançar, precisa evoluir. É isso que vai agregar valor à produção e aumentar o PIB do estado. Mas temos outros setores industriais, e eu conheço muito o setor industrial, sou oriundo de lá, que precisam ser incentivados para que possam andar. E claro, também o setor comercial é importante, gera empregos, embora ainda muito concentrados nas cidades polo, gera muitos empregos e o comércio tem uma grande participação no Simples. Montar essa equação não é fácil. Toda vez que você tira a carga tributária de uma empresa que está no Simples, a empresa que não está no Simples, ela perde competitividade. Então, fechar essa equação é muito difícil. Secretário, não é fácil, a gente concorda que não seja fácil. O governador, quando candidato, também sabia que não seria fácil. Ocorre, como o André falou, já estamos caminhando para o final do governo. Sim. Então, se requer tempo, quanto tempo requer? Qual é o tempo suficiente para se colocar isso estratificado no papel e encaminhar para a Assembleia, para que isso possa, inclusive, ter efeito na atual gestão? Então, vamos lá. Primeiro, o nosso compromisso com a sociedade é que nós mandaremos essa proposta para a Assembleia ainda agora nesse mês de maio e que ela valerá a partir de 1º de janeiro de 2018. Isso é o que foi acertado com os setores. Eu acho ruim porque muito da proposta, por exemplo, ela tira penalidades do contribuinte. Se ela for aprovada antes e entrar em vigor antes, o contribuinte vai ter menos penalidades e obrigações acessórias para cumprir. Mas não pode reformar isso lá na frente? Mas agora tem o princípio da anterioridade, nós não podemos colocar para rodar no mesmo ano. Muito do que a gente defendia no ano passado era que isso já ia trazer simplificação importante nesse momento de crise. Bom, não foi possível, página virada, vamos para frente. O plano agora é entregar agora em maio para a Assembleia, já está na revisão final, já está no trabalho final, FGV já se posicionou, Procuradoria do Estado já trabalhou, Secretaria de Fazenda já trabalhou, essa minuta já está pronta para ser apresentada à sociedade e seguir o trâmite legislativo. Olha, lá vai ter emenda, vai ter discussão, vai ter proposta de melhoria, vai ter todo tipo de mudança que uma reforma dessa profundidade exige, acontece. Né? E também contextualizando, não é uma reforma tributária, é uma reforma do ICMS. Nós temos diversos outros impostos que precisam ser aprimorados. O TCD já teve uma mudança recente. Eu quero recente. questionar. Nós estamos aí há 3 décadas e pouco discutindo a possibilidade de uma reforma tributária nacional. E nós temos a unidade federativa, pelo modelo político que nós temos, a unidade federativa ela tem uma dependência muito forte das legislações que estabelece da União. Qual o risco de estabelecer uma reforma tributária dentro da unidade federativa, no nosso caso aqui no estado de Mato Grosso, e ser atropelado daqui a 1 ano, 2 anos, por uma reforma tributária nacional? Então vamos lá. Primeiro, o que os secretários de Fazenda desejam no Brasil inteiro é a convergência das legislações de ICMS. Ninguém aguenta, tem 27 legislações diferentes, regras diferentes, alíquotas diferentes. Então o que nós temos... nossos vizinhos têm no máximo 3. Então o que nós temos como consenso entre os secretários de Fazenda é buscar a convergência. Isso não acontece da noite para o dia, você não muda matriz tributária da noite para o dia, mas o ideal é que a gente possa, daqui a alguns anos, ter uma legislação única de ICMS no país. Se vai se consolidar, mudar imposto, se a reforma tributária nacional vai passar e ir mexendo em que impostos, nós não sabemos. Nós conhecemos uma proposta que o deputado Luiz Carlos Raul é o relator da proposta. Ele já apresentou esse escopo diversas vezes, mas não tem sequer um texto pronto ainda. Então, enquanto isso não acontece, eu acho que é um erro muito grande a gente ficar esperando uma grande reforma nacional
e não investir em melhorar o nosso código. O que eu digo de maneira muito clara, a proposta de ICMS que está sendo feita, ela aproxima Mato Grosso da média dos estados no país. Então ela já é melhor porque ela tira a gente de um extremo e traz para a média nacional. Se depois tiver um segundo movimento de uma aprovação de uma reforma nacional que faça com que os estados tenham que mudar mais uma vez o modelo, a gente já vai ter feito o primeiro movimento. De novo, hoje aqui não se tributa o produto, se tributa a atividade econômica da empresa. Isso não tem lugar nenhum do país. Nós precisamos fazer essa primeira mudança para depois outras adicionais. Lembrando, hoje nós temos impostos de competência federal, que já são muitos e complexos, impostos estaduais como IPVA, ITCD, ICMS e tantos outros, e ainda impostos municipais, ISS, IPTU. Fazer reforma tributária no país, uma reforma realmente completa, é discutir tudo isso. E a gente sabe que o ambiente político é resistente a grandes mudanças de uma vez só. Falando em mudança, falando em reforma tributária, o senhor falou aí um caminhão de impostos que a gente paga. E quando a gente fala em reforma tributária, quem está em casa pensa logo o seguinte: vai diminuir a minha carga nas costas, né? E não é bem isso que vai acontecer com uma reforma tributária, né, secretário? Eu estou enganado. Até porque não pode, né, secretário? Você tributa no mundo inteiro, você tributa propriedade, são impostos como IPVA, IPTU, está tributando propriedade, tributa consumo e tributa renda, né? O imposto de renda e as contribuições. O Brasil, ele... Eu falei isso porque a gente paga imposto demais, secretário. Primeiro assim, o número de impostos é muito grande, É a absurdo qualidade você pagar esse IPVA, absurdo que a gente paga em Mato Grosso para andar em buraco, acho que o enfim. conceito é mais importante. Veja bem, qual o problema que nós temos? Nós pagamos tributos como se nós fôssemos a Holanda. Mas E temos uma vivemos prestação como de se fosse serviço na África do Sul. Na África, não, África do talvez Sul. em Não, estou colocando Uganda, no nível médio. Angola. Não. Angola está muito lá embaixo. Botsuana. Nós vivemos, não, Você como está a África sendo do Sul. bonzinho, professor. A maior referência que nós temos econômica de similaridade é a África do Sul, o secretário sabe disso. Não adianta a gente abaixar porque a gente começa a fazer política e não lidar com a realidade. Mas nós pagamos, a Holanda ela tem uma média, em termos de produto, de 54% a 56% da soma geral, que é mais ou menos a nossa média de todos os dias. Existe um termo chamado Belíndia, né? Só que uma coisa me vem impostos padrão Bélgica e condição de vida padrão Índia. É mais ou menos isso. A Índia fez uma grande reforma tributária. Mas por que nós não fazemos? Aí vamos lá, a questão conceitual. Nós temos um problema sério, que é o seguinte: nós discutimos essa relação do Estado, o Estado se torna eficiente porque se torna pesado. Eu acredito, aqui sou eu que estou falando, não precisa ninguém concordar comigo, que já não há mais a discussão do Estado mínimo e do Estado pesado. Há uma discussão, e eu vi que o secretário, numa conversa paralela, tem o mesmo entendimento de um Estado eficiente. Exato. Essa eficiência significa o Estado se autogestar. Sim. O Estado, da forma que ele tem dificuldade de autogestão, porque ele tem governos dentro do governo, que é o seu próprio corpo de funcionários, que forma um outro governo que não deixa o governo funcionar, ou deixa, dependendo do processo ideológico. Como a gente fazer, e dentro dessa reforma está sendo pensado isso, estou perguntando se está sendo pensado isso, como a gente fazer? Transformar o Estado num Estado potencialmente empreendedor. Porque a grande dificuldade hoje dessas cargas tributárias de emaranhado é você conseguir gerar dentro do Estado o cidadão empreendedor. Porque o cidadão empreendedor, ele dá dinheiro para o Estado, ele não retira dinheiro do Estado. Exatamente. Mas o cara hoje não consegue ser empreendedor. Ele abre uma firma e parece que a média é 7 meses a 1 ano e meio para fechar. Quebra. Sem contar que ele leva mais 7 meses para poder abrir a empresa. Eu estou falando isso porque eu vi parte das pessoas discutindo a questão da reforma tributária e confesso que em nenhum momento eu vi alguém com essa preocupação de gerar um Estado empreendedor. Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, você tem que escolher que tipo de ambiente empreendedor você quer. Nos Estados Unidos, as pessoas falam assim, lá o imposto é baixo. Lá o imposto sobre consumo é baixo. Mas o imposto sobre propriedade e sobre lucro é um dos mais altos do mundo. Mas por quê? Porque a empresa americana, ela na média, ela é muito competitiva e ela gera muito resultado. E o patrimônio do americano, ele tem um valor alto. No Brasil, o patrimônio ele não tem um valor muito alto em relação à média do mundo. E vamos ser sinceros, a empresa brasileira ela não é competitiva. Não é competitiva porque nós temos problema trabalhista, nós temos problema de logística, um monte de problema aqui que a empresa brasileira não consegue ser competitiva. É culpa do mercado. Para você mudar o ambiente de negócio, o modelo de tributar consumo para tributar lucro, você teria que, para garantir receita para o Estado, ter empresas competitivas. E aí é que o cachorro mordeu o rabo.
Por que a empresa brasileira não é competitiva? Porque ela depende do Estado, que é muito ineficiente em fazer logística, em promover a melhoria da segurança jurídica no ambiente de negócio, resolver questão trabalhista. Olha, eu conheço um empresário que o cara trabalhou 10, 15 anos achando que estava tudo certo, tomou uma ação trabalhista e quebrou. É uma grande incógnita. Uma quebra de contrato quebra uma empresa no Brasil da noite para o dia. Você não tem segurança jurídica. Então, para sair do modelo de tributação do consumo, que é alto no Brasil, eu concordo, a alíquota de ICMS, na média, no país, está em torno de 16%, 17%. É uma alíquota alta de consumo. Mas você tem que, para deixar de tributar consumo, você tem que ter empresas competitivas que deem lucro, você tributar o lucro. E você tem que ter propriedade que valha e que tenha segurança jurídica para você tributar a propriedade. Quantas pessoas nós conhecemos que tem uma fazenda, ou tem um apartamento, uma casa, e sequer tem o título de propriedade daquilo. Isso precisa ser resolvido no Brasil. Fala, Paulo, você está ansioso para falar alguma coisa? Não, dito isso, eu gostaria de, se puder, trocar de tema aqui, que eu preciso que o senhor me responda, mudando mais para a situação interna, especificamente, eu queria falar sobre os fundos. Tem uma discussão já antiga, e que eu gostaria que você desse uma esclarecida aqui, que é o seguinte: o governo do Estado de Mato Grosso, sob a gestão de Pedro Taques, estaria, como o fizera lá o antecessor, usando dinheiro do fundo para arcar com o pagamento de servidores, para arcar com a folha de pagamento. Eu gostaria que você explicasse isso, se isso acontece, está acontecendo com o FETAB, e que se eu fizesse um adendo aí, com ênfase na questão do Fundo da Pobreza, que é um fundo criado lá no governo do Sr. Val, e que esse dinheiro não se sabe para onde que foi, ou especificamente onde está sendo investido. Se está sendo realmente investido para a educação da pobreza, ou se está sendo direcionado também para a conta única, se é para pagar servidor, enfim, como é que está essa questão do gerenciamento dos fundos? Para falar dos fundos, a gente precisa falar da eficiência do Estado. Por quê? Vamos falar sobre FETAB. O FETAB ele é arrecadado, né? Tem combustível, produção agrícola e tudo isso, e ele tem que ser investido em transportes, em habitação, agora uma fração em agricultura familiar. O que define as políticas prioritárias de governo, quer dizer, para onde deve ir o dinheiro, que no setor público isso é muito importante. A prioridade não é para onde vai o discurso, é para onde vai o recurso, é para onde vai o dinheiro. O cidadão tem que entender isso. Os instrumentos que fazem a aplicação do recurso, eles são o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual, e a LOA. Você tem algumas taxas no estado de Mato Grosso, como por exemplo, vou citar a TACIM, podia citar qualquer outra. A regra da TACIM diz que 50% do que ela é arrecadada tem que ser gasto em despesa de capital, isso é investimento, no município onde ela foi arrecadada. Calcule aí que um determinado município tem poucas empresas e recolhe lá R$80 mil de TACIM. Tem que gastar 40 em despesa de capital para combate a incêndio. Você vai comprar o quê? Meia caminhonete? 100 metros de mangueira? Isso agrega o quê na estrutura de combate a incêndio? Nada. Então, também isso precisa ser visto. O que eu digo? Você tem que respeitar o espírito para qual aquele fundo foi criado, e aí cabe às ferramentas de planejamento e execução orçamentária definirem onde e como aquilo vai ser feito. O FETAB ele é insuficiente para o desafio, por exemplo, da infraestrutura. Nós temos 8 mil quilômetros de estradas não pavimentadas a pavimentar. E não adianta jogar só para pavimentação, porque enquanto você não pavimenta, você tem que manter a estrada não pavimentada. Enquanto você não faz a ponte de concreto, você tem que manter a ponte de madeira. Uma fração do FETAB vai para o município. O prefeito também tem que ser fiscalizado no uso disso. O que eu quero dizer? Olha, às vezes você cria um fundo, tem a nítida impressão de que a arrecadação daquilo vai começar a resolver problemas, e a regra de aplicação torna ele tão difuso e disperso que você arrecada e dificilmente consegue mostrar resultado consistente para falar assim, olha, é isso aqui que foi entregue. Eu defendo um modelo diferente, um modelo onde você tenha uma arrecadação simples e garantida e que o Estado tenha recursos para fazer investimento. Fiz essa proposta, inclusive, aos secretários de Fazenda para que nós, dentro dos ajustes fiscais que os estados têm que fazer, que nós tenhamos um compromisso para, a médio prazo, garantir que o Estado tenha da receita tributária dele
Porque a receita do Estado tem a arrecadação própria, a receita tributária, de fundos e tudo isso, e tem um componente de receitas que vem transferências da União, além de operações de empréstimo e tudo isso. Eu defendo que os estados, para ter uma boa gestão fiscal, eles têm que ter algo como 5 a 10% da arrecadação própria deles livre para investimento. Isso vai garantir que o estado tenha fôlego para fazer os investimentos nas diversas áreas, infraestrutura, estrutura de segurança e tantas outras coisas. Não adianta ficar criando fundo, reserva de orçamento. Olha, existe no Poder Executivo os chamados donos do orçamento. Educação com 25,5%, saúde com 12%, e do outro lado você tem um cidadão recebendo um serviço de qualidade ruim. Por quê? Porque a própria regra que vincula o orçamento para a educação, ela diz 25% da receita do Estado, 25,5% esse ano, 26% ano que vem, vão para a educação. Mas você não tem um recurso mínimo por aluno sentado na cadeira da escola. Então, estados que têm muita receita para pouco aluno, você tem muito dinheiro para a educação. Estados que têm pouca receita para muito aluno, o aluno sofre porque tem pouco dinheiro para ele. O exemplo mais clássico é no município, entre o município de alta produção e baixa densidade demográfica e o município de alta densidade demográfica e baixa produção. Você compara Lucas do Rio Verde com Cáceres, por exemplo. É mais ou menos isso que você quis dizer. Campo Verde e Dom Aquino são os mais próximos, divisas Exato. com realidades completamente opostas. Primavera e Pochorel. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, que eu pedi para você. Os recursos dos fundos como um todo, do FETAB, eles passam por regras para serem aplicados. A Secretaria de Infraestrutura tem que licitar a obra, dar ordem de serviço, o empreiteiro tem que ir lá executar a obra, rezar para esse empreiteiro não quebrar no meio do caminho, não ter um problema ambiental com a licença no meio do caminho para a obra poder performar. Isso tudo dificulta a aplicação do recurso. O que nós precisamos é, ao final do ano ou a cada 2 anos, ver quanto entrou e quanto foi investido. Isso é o que precisa ser feito. Para ser mais objetivo ainda, eu gostaria que o senhor dissesse se, com tudo isso, o governo usa como manobra legal, não é, para direcionar esse recurso para pagar o servidor. Não, existe a emenda constitucional 93 que garante que você pode desvincular até 30% do orçamento. E isso é feito em maior ou menor grau até o limite de 30%. Esse é o limite do que o governo pode fazer. Falando em servidor público, o ano passado teve aquela polêmica toda sobre a famosa RGA, né, Paulo Coelho? Paulo Coelho, inclusive, foi o primeiro a levantar essa lebre aqui no Conexão Poder, né? Coelho levantando a lebre, entendeu? O Coelho levantando, já foi um trocadilho. Eu ia falar uma besteira, mas deixa eu falar. Mas é crime. É crime, tá bom. Coelho só levantar a lebre. Tá certo. E aí, já fez eu perder meu raciocínio, seu Paulo Coelho. O senhor voltou à velha forma. RGA. RGA, então. Esse ano a RGA prevista é de quase 4%, é isso? Um pouco mais de 4% a inflação. O governo vai conseguir pagar essa RGA na íntegra ou vamos ter toda aquela pendenga de novo? Lembrando que agora em maio está se pagando a última parcela do que foi definido ano passado, não é isso? Está garantido do ano passado e ainda temos um resíduo do ano passado a pagar em setembro desse ano. Do ano passado que eu falo quer dizer de 2015 que seria pago no ano passado. Aí foi negociado para se pagar em 7 parcelas, se não me engano. Primeiro, vai dar um impacto alto na folha. Claro. O Estado já está em 49% da lei de responsabilidade fiscal. Quase enganado. isso. Quase 50% já. Quer dizer, limite prudencial. É o limite. Dá para pagar, não dá para pagar, vamos negociar de novo. Primeiro, o deputado vai brigar com o sindicalista, chamar de vagabundo e tal, né, professor? Aconteceu tudo isso o ano passado. Deixando muito claro, por que essa discussão foi tão acalorada nos 2 últimos anos? Nós tivemos crescimento econômico baixo e inflação alta. A inflação alta pressiona a folha a aumentar. Política quente, né? Aumenta o RGA. RGA. Ideológica quente. O caldo político ferveu. E as bombas relógio que o governo anterior deixou, né? Exatamente. Isso não dá para negar que deixou. Que o governo tem honrado. Aliás, em 2015 e 2016, quase nenhum estado deu RGA. Verdade. Em Mato Grosso deu integral em 2015 e caminha para dar o integral em 2016 ainda que em parcelas. E obviamente que em algum tempo... que vai ser bem menor do que o anterior, que foi de quase 12%. Isso quer dizer, a inflação está caindo, já fica mais fácil colocar o RGA dentro da conta. Olha, ele, na minha visão, em algum momento ele tem que ser pago. Isso é uma correção inflacionária. Como também devia ser corrigida a tabela do imposto de renda, que já está com 82% de defasagem. Como
o valor dos cargos comissionados já não é reajustado há muitos anos. A inflação, infelizmente, é um grande mal, ela corrói. Ele já deu um recado para o governador, né? Está reclamando do salário. O poder de compra, não estou reclamando do meu, não, mas. Cargo comissionado não é reajustado, ô governador. Todo mundo fica assim, por que não acaba com o cargo comissionado? Olha, se olhar a realidade dos cargos comissionados do governo, em relação a funções semelhantes na iniciativa privada, muitos deles, não são todos, muitos deles são mal remunerados. A gente tem que admitir isso. O governo às vezes paga muito bem e às vezes paga muito mal, isso é um fato. E os cargos, e as pessoas com cargos comissionados são as que mais trabalham no governo. Podem me xingar, o servidor público, pode falar o que quiser, mas essa é a realidade. Então, em tese, nós estamos dando razão para Dilma. Do quê? Não esquece Dilma, isso aí... Mas está em vigor o projeto. Esquece ele não saiu de pauta. No governo Dilma, bem no período da crise, o Joaquim Levy e o Nelson criaram um projeto de demissão de funcionário efetivo. De demissão. Demissão de funcionário efetivo. Não foi ainda para as comissões, mas o projeto governamental ele existe. E foi criado com o governo Dilma. Ninguém falou em demissão de funcionário efetivo, professor. Se o comissionado o senhor está colocando palavras na minha boca, professor. Se o comissionado trabalha mais, então nós precisamos diminuir os efetivos e aumentar os comissionados. Não, é porque o comissionado ele tem a cobrança direta do patrão, que é o governador. Você está vendo? Eu já estou te entrevistando. Tudo bem, agora eu vou entrevistar o senhor. O comissionado tem a cobrança direta e se ele não trabalhar, não for eficiente, ele perde o cargo. O concursado não, ele está lá, eficiente ou não, competente ou não, ele fica lá, ad eterno. Ou eu estou enganado, secretário? O que você está discutindo é que o comissionado não tem estabilidade. Ele trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba. Olha, eu defendo que todas as regras têm que ser revistas. Então, se de um lado a estabilidade do setor público ela tem uma importância porque evita a perseguição política. Sim, é exatamente isso que foi, para isso que foi criado. Ela é sim, sem dúvida, um grande elemento preocupante, porque você tem essa percepção da sociedade de que acaba transformando o Estado num paquidermo. É mais ou menos isso. De novo, voltamos à agenda da eficiência do setor público. Voltando para o RGA antes. Vamos voltar para o RGA. Eventualmente, as reposições inflacionárias precisam acontecer e hoje o servidor público de Mato Grosso ele mantém 96% do poder de compra que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2015. Se pegar tudo que foi dado de RGA até agora, contra toda a inflação que teve no período, a gente quer dizer, ele tem uma perda de 4%. 4%. Num país com 14 milhões de desempregados, onde cada família tem pelo menos alguém que perdeu o emprego, aonde você vê empresas que antes tinham 5 diretores cortando para 2 ou 3, tinham 10 gerentes, tem 4 ou 5. Você manter 96% do seu poder de compra não é pouco na maior crise econômica que esse país já sofreu. Tá, mas Aí, claro que a questão política, como disse o João Edson, ela começa a ferver o caldo. E aí, o que a gente precisa dizer é, nos estados que não têm capacidade financeira, onde já estourou o problema financeiro, o servidor, ele levanta a mão para o céu quando ele recebe o salário dele, tem estado mas parcelando secretário, salário. Nós não podemos ficar justificando... Não seria nivelar por baixo, né? Não dá, né, Paulo Coelho? Calma, vou chegar lá. Agora estou defendendo o servidor, o que eu quero dizer? Você tem que dar um aumento dentro do limite para ter responsabilidade. Porque o pior que pode acontecer é você perder completamente mas o esses controle e não pagar. 4% em média garantidos da RGA para este ano vão ser pagos. Eu defendo que a gente possa pagar desde que a Receita Pública comporte isso. E como é que nós vamos garantir que a Receita vai continuar crescendo? Fazendo um trabalho forte de arrecadação, contando com o crescimento econômico, torcer para o agronegócio não ter um problema nos próximos 2 anos e, mais do que isso, retomando o crescimento econômico. Vou dar um dado muito preocupante aqui. Toda a arrecadação de ICMS desse ano de 2017, ela já não é suficiente para pagar toda a folha dos servidores públicos do estado de Mato Grosso. Estou colocando todos os poderes juntos. Eu vou repetir. Todo o ICMS arrecadado no estado, ele é insuficiente para pagar o salário de todos os servidores públicos. Isso é um dado alarmante nas contas públicas do estado de Mato Grosso. Insuficiente, muito insuficiente, ou está ali... Ele é 95%, mas se você pensar que o ICMS é o principal tributo arrecadado no estado e que todo ele já vai só para a folha de pagamento, quer dizer, tem alguma coisa errada na estrutura das contas públicas. Aí vai entrar não é culpa do servidor. Não é culpa do servidor que fez o seu concurso e que recebeu o seu salário, mas tem um erro grave nas contas públicas. Secretário, eu até entendo isso enquanto governo, dizer não é culpa do servidor. Não é culpa do servidor enquanto indivíduo, mas é culpa da estrutura do serviço público.
O senhor acabou de falar que uma das formas é o aumento de arrecadação. Eu tenho um pouquinho mais, alguns anos a mais que o senhor, e pelo tempo que eu milito na política, eu posso dizer com toda certeza, se o Estado aumentar a arrecadação de forma significativa, o servidor para o Estado porque ele quer o quinhão dele nessa parte. Exatamente. Porque existe um governo dentro do governo. E quando nós falamos na relação do serviço público, eu não sei se o senhor já parou para fazer a conta, mas nós somarmos os meses de fevereiro, março e abril, que nós estamos terminando, e se amanhã o setor público parar, nesses 2 meses, o servidor descansou mais de um mês, tem mais dias de descanso, ou seja, 3 meses. Eu vi essa conta também. 3 meses que era para ser trabalhado, ele tem mais de 30 dias de descanso. Isso que teve férias durante esse período. É necessário demitir e montar uma nova estrutura. Tá? Como que o senhor enxerga isso? Porque o senhor está aí no olho do furacão e é jovem, deve ficar muito tempo nessa luta. O caminho para mim é produzir mais com o recurso que você tem. Mas cada vez mais a agenda da eficiência pública, ela passa... Eu falei transparência, parece que é só você botar o salário do servidor no site e essa é a transparência. O que aquele setor produziu? Barriga vazia também é transparência. O que aquele indivíduo produziu para a sociedade? Eu sou servidor público, sabe? Eu não tenho mais o direito, até pela exposição pública, de sair daqui e sentar numa padaria para tomar um café e ler um jornal no meio da tarde. O que nós precisamos entender? Só vai evoluir quanto mais controle você tiver e mais efetividade na produtividade. Dentro da Secretaria de Fazenda, aí me permita citar um exemplo específico, nós estamos trabalhando muito isso com os servidores. Metas claras por setores, e a ideia é que nós possamos, até o ano que vem, ter metas individuais de produção, para poder aferir se aquele servidor está produzindo e também se aquele processo agrega alguma coisa para o Estado. Gente, não vamos ser também puristas. Tem um monte de coisa no setor público que não devia ter nem razão de existir. Vou dar um exemplo que eu não entendo, e me perdoe aqui o presidente do Detran e o presidente do Conatran. Eu não entendo por que o sujeito, todo ano, tem que reemitir o documento do carro dele se ele não mudou de endereço e o carro não mudou de propriedade. Perfeita. Para mim, você devia ter um documento do carro, Sim. válido, e você paga o IPVA e aquela guiazinha quando você vende no junto carro. do IPVA. O dia que você mudou de endereço, mudou o dono do carro, mudou de carro, você vai lá e troca e pega outro certificado de propriedade. Mas aí tem um negócio. Mas é a cultura cartorária brasileira. No Detran tem um negócio de uma empresa que presta serviço para emitir esses Burocracia, documentos. Mas é a cultura aí eu não vou entrar em cartorária detalhe. brasileira. Essa é a cultura cartorária, Exatamente. onde você tem que pagar alguém para dizer que aquela assinatura é sua. Aonde cada vez que você vai fazer um cadastro, e aí a gente pode depois falar um pouco sobre isso, de simplificação, cada vez que você vai atualizar um cadastro, você tem que levar um monte de folha autenticada, de novo seu RG, seu contrato social, um monte de coisa que o poder público já devia ter lá em alguma espécie de cadastro único, compartilhado entre todas as instituições para fazer. Esse custo da burocracia também mata o brasileiro. Está tudo errado, secretário. Essa que é a verdade. Temos que O senhor evoluir. falou da questão de documento do Detran. Fechou. Para mim, o senhor Na mosca. merece um Oscar com essa colocação do senhor aí. Mas o duro vai ser o senhor tirar aquela... Eu não vou falar, senão vou ser processado, né, cara? Aquela empresa que está lá, que imprime documento e ganha uma fortuna. Ou eu estou enganado, secretário? Bom, nos Estados Unidos não tem esse documento em papel moeda. E de algum jeito os carros andam lá e as pessoas sabem como a é que fiscalização Não é melhor. existe IPVA, você paga uma taxa de licenciamento anual e Não, só. o que é interessante é que a fiscalização é bem mais eficiente. Vamos lembrar, Exatamente. num passado recente, você dava uma autorização, o sujeito tinha que ir numa gráfica credenciada para imprimir um bloco de notas fiscais. Exato. Ou um formulário contínuo de nota fiscal. Exato. Hoje a gente tem a nota eletrônica pela internet. Tudo mais fácil. É possível mudar. Esse documento mas poderia ser precisa. eletrônico também Que fosse. e acabou. Isso podia ser. Você pagou, está lá confirmado que pagou, tem o recibo pronto. Pronto. Não precisa mais do Bom, que mas isso. enquanto isso não vem, deixa eu fazer uma propaganda aqui. O cidadão pode acessar o aplicativo de celular e pagar e receber o documento do carro em casa. Já é uma evolução para não ter que ficar pegando fila em agência Não, do é uma Detran. evolução, Qual mas que é o nome do aplicativo meu? MT Cidadão, ele está disponível para iOS e para Android. O aplicativo MT Cidadão é o aplicativo do eu governo do questionei Estado. esse aplicativo, Você secretário. paga diversas taxas, IPVA, Sim. ICMS. Mas assim, de você receber o seu documento de porte obrigatório em casa, as pessoas pagam o licenciamento e o IPVA no final do mês, quando venceu o licenciamento. Aí vamos supor que o meu documento vença no dia 30 de maio. Eu vou lá no dia 30 e pago. E peço para chegar na minha casa. Mas eu vou rodar 4, 5 dias sem o documento.
mesmo que eu esteja com ele pago. Se eu parar numa blitz, o guarda prende meu carro. Qual é a sua sugestão? Porque eu não tenho o documento na mão. Você imprime o... Não, se você, mesmo você mostrando que comprovante está valendo pago, 15 dias, 20 exatamente, dias depois. deveria valer. Alguém tem que escrever uma lei para Alguém fazer tem que isso. escrever. É isso que eu falo. Exatamente. O Aí brasileiro. simplifica. E aí é outra coisa que é A fantástica. gente complica em vez de O simplificar. Brasil é o país do diagnóstico. Todo mundo tem um diagnóstico que não funciona. Isso não funciona, aquilo não funciona. Mas pouca gente se debruça na agenda de, olha, como é que eu vou resolver esse problema? Qual é a proposta para E fazer é o isso? país do carimbo, né? Tudo tem que ter um carimbão, né? É fantástico. Mas a resolutividade Herança nossa é muito lusitana. baixa. É baixo. Muito baixo. Paulo Coelho, o senhor precisa se evadir do local Precisa para evacuar. um compromisso? Precisamos evacuar o secretário também. Eu vou liberar o Paulo Coelho, antes de terminar essa entrevista com o secretário, que o Paulo Coelho tem um compromisso agora inadiável, né, Paulo Coelho? Familiar. Familiar, inclusive. Então o senhor está dispensado, o senhor quer colocar mais alguma coisa aqui para o secretário? Deixar uma pergunta no ar secretário e ir esclareceu embora? as dúvidas aí. Posso deixar uma para que vocês Então discutam aí. deixa uma pergunta, pega seu boné e saia, Paulo Coelho. Eu vou deixar aqui, secretário, uma preocupação que tem atingido em cheio lá na Assembleia Legislativa, onde eu tenho um contato quase que diário entre os deputados. A questão da saúde pública. Fala-se aí que para resolver a saúde pública no estado de Mato Grosso seja necessário um dinheiro novo. Falando do FETAB aqui, discute-se, a boca miúda ainda, não é? A possibilidade de fatiar ainda mais o FETAB, trazendo um pedaço desse dinheiro para a saúde pública, que seria, talvez não uma panaceia, mas seria um grande passo para resolver isso. A Cefaz, por meio da sua direção, trabalha isso com o governador? Como é que está sendo tratado esse assunto para que não haja mais tipo de atraso que tem havido no Hospital São Benedito, que o governo tem uma contrapartida lá, nos hospitais regionais. Então, o FETAB seria o caminho para se achar esse dinheiro novo? Olha, no país, sempre que se discute saúde, se discute mais recursos para a saúde e de onde viria, né? Na esfera federal tem a ideia da CPMF voltar. Eu digo a você que, assim, sem ser um profundo conhecedor do assunto, voltando àquela conversa nossa sobre quanto de dinheiro, eu fiz uma conta matemática do recurso estadual, que é direcionado ao SUS, dividido pelo número de usuários do SUS no país. Você chega a números que chocam. Você tem Brasília, por exemplo, gasta quase 4 vezes mais por usuário de saúde do SUS do que o estado de Mato Grosso. E ainda assim, em Brasília, a saúde pública não tem uma boa qualidade. Tem que ter mais dinheiro? Imagino que sim, o SUS é muito ambicioso, o Sistema Único de Saúde Público, gratuito para todos. Nem os Estados Unidos, que são a nação mais rica do mundo, tem um sistema tão ambicioso, lá se paga pelo uso. Mas, por outro lado, não adianta só ter mais dinheiro, tem que ter mais eficiência. E aí, de novo, a agenda de eficiência do Estado. Como é que você garante que você tem que fazer um processo licitatório regido pela Lei 8666 para compra de medicamentos? Se amanhã você tem um surto de gripe, de dengue, de febre amarela, você vai ter que fazer essa licitação para comprar a vacina. Quando a vacina chegar lá, meu amigo, o paciente já foi para o hospital, já está na UTI. Se não discutir eficiência, Paulo, nunca vai ter recurso que chegue para a área de saúde. Tem municípios em Mato Grosso que já gastam 35% do seu orçamento em saúde e nem assim tem uma saúde de grande qualidade. Falta gestão, secretário. Falta eficiência. Eu tenho uma tese Também. em relação a isso. O país que... Paulo Coelho. Tchau, Paulo Coelho. Posso Obrigado. ir? Pode ir, passa na frente da câmera, não Posso tem fazer problema. isso aqui, né? Até porque tem um negócio chamado edição. Exato. À vontade. Vamos lá. A saúde num país onde não investiu em educação nunca tem solução. Não é aqui em lugar nenhum. Não é a questão do Brasil. Nós temos hoje... Estou chutando aqui, não tem números precisos para isso, mas eu acredito que cerca de 80% das pessoas que precisam da saúde pública, efetivamente precisa, está ligado a um processo de uma educação não existente. Vamos pegar aqui na área de trauma. Quantos por cento do pessoal de trauma o Estado e o município gasta com um cara que cometeu um acidente que estava andando igual um louco no trânsito? Podíamos também relacionar o número de acidentes com motos, porque o transporte público não tem qualidade. E o Aí sujeito, você se não entra tiver moto, na gasta gravidez, 2, 3 horas. gravidez indesejada, nas doenças oriundas por causa de água, de lixo, do punhado de coisa. Então, O cara mas mesmo tudo produz. isso é reflexo de quê? Educação. Educação. Então, eu vejo o seguinte, investir em saúde é enxugar gelo. Tem que investir em Totalmente. educação. Todo esse dinheiro que vai para a saúde, podia dividir no meio.
Se você deve ter feito essa conta, nós gastamos mais do que os países de primeiro mundo com educação, com saúde e de qualidade. Mas por quê? Lá tem uma educação de qualidade. Bobagem. Vai na porta do pronto-socorro, eu já fiz isso, né? Não fiz isso, tinha pessoas lá, tive que ir lá. Chega na porta do pronto-socorro e você começa a ouvir as pessoas para falar e conversar por que elas ficaram doentes, qual que é o motivo, que elas estão indo. É todo um processo de uma ausência de... Quando a educação não é só educação escolar, não. De uma ausência de educação para a vida. Sim. Olha, eu vou te dar também um outro exemplo que pressiona muito os custos da saúde. Eu tenho um médico, um clínico geral, que é médico da família há muito tempo, e a consulta com ele demora 45, 50 minutos, é interminável a consulta. Ele examina, pergunta conversa, e tal, não sei o que e tal. dá atenção. E ele me pede pouquíssimos exames. E eu um dia perguntei para ele, falei assim, olha, eu não entendo, eu vou a outros médicos aí, especialistas, tal, o cara me pede uma lista de exame enorme e tal, eu venho aqui todo ano, faço consulta contigo, você pede pouca coisa. Ele falou, olha, pega dos exames que eu pedi para você, quantos realmente detectaram algum problema. Eu fui olhar, ele tem razão. Então, ele me explicou assim, eu não sou especialista, peço desculpas aos médicos mais ou menos que estão isso. nos assistindo, mas é ele mais diz ou assim, ó, menos se eu isso. tiver uma consulta de qualidade, uma anamnese de qualidade, eu não preciso pedir um monte de exame para investigar as hipóteses por exames clínicos. Ele pede o exame certinho. Como ali. o SUS, você tem uma estrutura de atendimento limitada, onde o paciente às vezes fica pouco tempo na frente do médico, demora muito tempo para chegar na frente do médico, e quando chega fica pouco tempo, eles têm que se valer de um arsenal de exames complementares para diagnosticar melhor aquele paciente no pouco tempo que ele tem. Isso pressiona o custo. Talvez fosse mais barato ter mais médicos à disposição, sem nenhum trocadilho com o programa aí do governo federal, mas que desse uma atenção de mais qualidade, com mais prevenção, isso evitaria uma pressão gigantesca por exames. Vou dar outro exemplo. O Dória, quando assumiu o prefeito lá em São Paulo, fez aquele corujão da saúde para zerar a fila de exames e tal, que pouca gente olha depois, e eu sou muito curioso com essas inovações no setor público, sempre foi assim. Ele tinha supostamente 500 mil pessoas na fila esperando exames. Na primeira triagem que ele fez, mais de 660 mil pessoas já tinham feito o exame, ou era duplicidade, ou não tinha. Quer dizer, um terço das pessoas que estavam na fila não estava na fila, era uma fila virtual. E aí do que ficou, outra metade... Aí é fraude. Não, nem sempre é fraude, André. A pessoa pediu e não precisava, pediu e ficou boa só com remédio antes de fazer o exame, ou pediu errado, mas enfim. E de quem ficou, outra metade não deu nada o exame. Quer dizer, numa fila de 500 mil pessoas, você tinha realmente um terço das pessoas que Mas aí precisou... fica aquela coisa o resto é pressão no sistema de saúde. né, professor? E não anda, não funciona. Aí eu volto à questão da educação. Mesmo tudo quem que a fez gente engenharia, falar aqui mesmo vai quem cair. fez em filosofia, Isso. conhece mais sobre o corpo, sobre a saúde, que ninguém estudou nada. Exatamente. Então não precisa fazer medicina. Professor João Edson, tem mais algum assunto que nós deixamos passar batido? Olha, Ou tem nós já bastante, matamos nós tudo ficaríamos aqui? 4 dias falando de Temos, economia. aí Mas tem um tempo de um programa assunto que complexo. entra aí na questão conceitual. Posso falar mal do governador para a gente encerrar então? Pode falar. O secretário de Fazenda tem esse direito? Tem esse direito. Eu O queria... senhor já pediu aumento para ele. Eu já pedi... O senhor já falou que o servidor não trabalha, que é só o comissionado que Foi você que trabalha. disse, O senhor que falou, não coloque palavra na minha boca, secretário. Eu não disse Foi o isso. senhor que falou. O que nós discutimos foi a estabilidade no serviço público. Tô brincando. Outra Fui coisa. eu que falei. Não joga Vai mal, lá. senão eu chego na Cefaz amanhã de manhã, tem piquete lá na porta. Eu penso que o governador assumiu, e quando assumiu o governo em 2015, em janeiro de 2015, com toda a vontade que ele tem de transformar o Estado, de, como ele diz, não deixar nenhum mato-grossense para trás, com quase 2 anos e meio de governo, a realidade que se impõe, uma dificuldade econômica grande, da dificuldade, da morosidade da máquina pública, da dificuldade de fazer entregas, comecem a cansar. Não só o próprio governador, que cada vez mais lança novos desafios para a equipe, que quer mais entregas, mas também o cidadão que está ficando impaciente porque o país vai mal. Eu brinquei que ia falar mal do governador, mas na verdade o registro que eu quero fazer é que nós não vamos transformar o Brasil, a sociedade, num tiro curto, não é de hoje para amanhã que as coisas acontecem. 30 anos. O serviço público ele é quase que uma corrida de bastão, é um revezamento. Você tem que pegar o bastão pelo tempo que você está naquela posição. No caso do governador, por 4 anos, com direito
à reeleição, fazer o melhor possível dentro dos recursos que você tem, nas condições da prova, naqueles 4 anos. Eu penso que nós temos que melhorar cada vez mais a cobrança em cima do setor político, da classe política e dos gestores. É isso que vai fazer evoluir. Não adianta alguém pegar, fazer um trabalho excepcional e o seguinte vir desmanchar. Ou você imprimir um ritmo forte no começo e depois não andar. Tem que ser feito um trabalho consistente, sempre, e melhorando a cada gestor. É isso que vai melhorar o país, André. Eu não tenho pretensão de, como secretário de Fazenda, resolver todos os problemas da secretaria, mas eu tenho sim a pretensão de entregar uma secretaria melhor do que a que eu recebi. E se o meu sucessor fizer isso também, quem sabe daqui a 10 anos nós tenhamos a melhor secretaria de Fazenda do país. Ninguém sozinho consegue fazer nada. Então, o recado para a sociedade é muito esse. A gente precisa de paciência, sim, mas precisa cobrar e o gestor precisa entregar resultados para a sociedade. A sociedade não aguenta mais não ter os resultados, a fila não andar, a escola não melhorar, o asfalto não chegar, a estrada está ruim. A gente tem que ter paciência, mas não pode ter paciência e ser acomodado. Tem que pressionar para fazer. Tá. E mate uma curiosidade antes da gente encerrar. Sim. O que é que um engenheiro faz na Cefaz? Primeiro, Faz na Cefaz é estranho, mas é isso, é verdade. Primeiro, O senhor é graduado em engenharia civil. Sou engenheiro civil, com especialização em geotecnia. Isso E é aí? mexer com terremoto e vulcão. E aí? Aí você vai mexer com finança, rapaz? Como é que faz isso? Olha, primeiro eu digo isso, né? Como eu estudei geotecnia, entendo um pouco de terremoto e vulcão, É, eles têm muita semelhança com é. finança pública no Os país. abalos. São abalos constantes, você não sabe onde vai acontecer, acontece um terremoto, você tem que agir e tal. Mas, claro, assim, o raciocínio cartesiano ajuda muito. No momento de crise, você entender o que dá para fazer. Primeiro, separar o que você pode fazer do que você não pode, porque senão você fica batendo cabeça. Mas, principalmente, eu acho que a coerência. No começo do governo, se discutia, como eu fiz a transição na Secretaria de Fazenda, diziam, é ele que vai para lá e tal. E eu entendi com o governador que aquele não era o momento para eu assumir. Eu não tinha nenhuma experiência em setor público. Essa é a tua terceira passa no governo. E Você foi depois na de 2 gestão, anos- depois Secretaria de Planejamento. Secretaria de Assuntos Estratégicos e depois Planejamento. Depois de 2 anos, eu me senti um pouco mais preparado para assumir. Assumi o desafio no meio de uma reforma tributária, de uma crise econômica gigantesca, de problemas de toda a natureza. E eu digo isso para a equipe dentro da Secretaria de Fazenda. O que um empresário, o que um engenheiro pode fazer pela Secretaria de Fazenda? Primeiro, melhorar o ambiente de negócios, fazer com que a economia, de alguma forma, seja ajudada e não atrapalhada pelo fisco. Mas, mais do que isso, um trabalho consistente de melhorar a instituição. Se nós tivermos instituições públicas de qualidade, prestando bom serviço, toda a sociedade ganha. Eu trabalho desse jeito, espero que o secretário de Saúde pense da mesma maneira, que o secretário de Educação pense da mesma maneira, que quem está lá na Cefaz não pode pensar que arrecada tributo para ter dinheiro no caixa. Arrecada tributo para concretizar políticas públicas. É importante arrecadar, é importante gastar bem. É isso que eu defendo a minha vida inteira, essa é a minha coerência de vida, e é isso que eu vou fazer pelo tempo que eu tiver à frente da Secretaria de Fazenda, além de aplicar conhecimentos de vulcões e terremotos em finanças públicas. Vulcão é que você mais pega no governo, né? Mais Bom, terremoto ultimamente. mais terremoto. Tem uns vulcões também que acontecem. Mas é um constante abalo Explodem ali sísmico. umas É um coisas. constante ali, abalo é um sísmico. abalo sísmico. E aí pode acontecer tudo. Eu quero entregar para o senhor o nosso presente da Tubarão Esportes, que é a caneca do programa. Tradicionalíssima já, há 3 anos que a gente entrega. Eu acho que o senhor não tem essa caneca, tem? Eu não tenho essa caneca. Essa é a caneca do programa e do site Repórter MT. Eu entrego com muito prazer ao senhor. O senhor já tem uma, né, professor? Não, até hoje não ganhei. Daqui uns dias eu me Como nego assim a o senhor não comparecer ganhou? O por senhor isso. ganhou sim, senhor. Não, até hoje não O recebi. senhor quebrou a sua caneca, professor. Mas o senhor vai ganhar a produção, por favor, uma caneca para o professor também. Obrigado. Coloque lá no seu gabinete. Está lá em cima da mesa. Se vocês forem lá me visitar. Vamos tomar um vai tá lá. cappuccino lá na sua Quero secretaria. Agradecer Tá a bom? oportunidade de estar aqui. Sem dúvida, o espaço que a gente tem, o tempo que a gente tem para desenvolver as ideias aqui é muito importante. A televisão costuma ser tão rápida. É bom a gente ter tempo Aqui para a gente conversar, manda, não tem problema. bater a ideia. Quero te agradecer o uísque que você serviu Whisky. aqui na caneca. Você não viu em casa, mas realmente é o uísque que tem aqui dentro. O uísque Ele tenta com gelo de água de coco. embebedar o convidado para ver se Aí você solta a alguma língua. coisa. Mas quero agradecer a oportunidade A gente a vocês, ao Paulo, e dizer que é isso que a gente precisa, esclarecer a sociedade. Quem assume cargo público tem que estar à disposição para esclarecer, apanhar, passar pelas
agruras do serviço público brasileiro, mas hoje eu sou um servidor público e tenho orgulho disso, André. Obrigado, secretário. Obrigado. Foi um prazer entrevistar. Professor, um prazer mais uma vez. Obrigado por tudo. Obrigado. Professor João Edson, muito obrigado. À disposição. O senhor vai receber a sua caneca. Vou receber minha caneca. Obrigado. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Ótima noite, ótima tarde, né, professor? Ótima madrugada. A hora que você nos assistir, tudo ótimo para você. Até a próxima entrevista. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile e Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Tubarão Esportes. A força do esporte. E Gráfica Print. Compromisso com a qualidade.